O texto que nós faremos a leitura nos confronta e nos faz ter a boa reflexão quanto a essa grande realidade. E essa realidade nada mais, nada menos revela a real condição do meu e do seu coração. Tiago, o irmão do Senhor, irá apontar a origem dos conflitos que ocorrem em nossas vidas, e mais, ele trará a solução de Deus para isso. E aqui então nós temos que dar graças a Deus, porque Deus usou a vida desses homens para não apenas apontar aonde aconteciam os erros, mas dar a nós a maneira como agir diante dos momentos difíceis das nossas vidas, quando nós somos os causadores de guerras. Tiago vai dizer a mim e a você que diariamente estamos vivendo em meio às guerras, e então como viver em um mundo cheio de guerras. Tiago 4, capítulo 4, verso 1, nós leremos até o versículo 10, e o texto diz assim, acompanhe comigo a leitura: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde? Senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Amém. Irmãos, nós vimos alguns assuntos super importantes até aqui na carta de Tiago. Um deles, e tem um tempinho já que nós falamos sobre ele, é aquela relação fé e obras. Porque os cristãos às vezes falam assim: não, eu tenho fé, eu não sou salvo pelas obras. Às vezes a gente ouve isso com bastante frequência. As obras não representam nada, né? E Tiago ele vem falando que as obras elas acompanham a fé. Ou seja, se eu digo que eu creio em Jesus Cristo, as coisas as quais eu faço apontam para isso. Então a evidência de que uma pessoa ela é salva são as obras que procedem daquilo que ela diz crer, ou melhor, porque eu creio, então eu faço boas obras. A ideia de Tiago aqui no texto é isso. Mas ele fala também que existem, e aí ele lembra que ele está falando para os crentes que tinham sido dispersos, né? Os cristãos, existia um contexto todo de perseguição religiosa, né, ao cristianismo ali nos primeiros anos, no primeiro século, né? Então existia perseguição religiosa. Então esses crentes se dispersaram, e agora então eles precisam receber informações que seriam sólidas para que eles recordassem de que eles precisavam permanecer na fé, mas também lidar com os problemas que surgiriam onde eles estariam. E é interessante porque à medida em que os crentes saíam, mudavam de lugar por causa dessa situação da perseguição, logo eles encontravam com outros cristãos, mas também eles começavam a formar, a discipular outras pessoas, e as comunidades começavam a ser formadas. E gente, as reuniões de seres humanos que são pecadores, no caso a nossa reunião, por si só, logo mais ou logo menos, nós teremos problemas. E Tiago aqui, ele traz para nós os problemas, e ele vai trabalhar esses problemas aqui. Um deles naquela ocasião também era a questão da parcialidade. Existiam irmãos que tratavam os outros com diferença. Existia o problema, Tiago fala sobre isso e nós já passamos por aqui,
problema da língua, né? A língua é fogo, né? Tem uma expressão assim: a língua é fogo, lá no texto que fala sobre isso. O que Tiago está mostrando para nós? Que nós temos dificuldade de nos relacionarmos. E nós temos dificuldade agora em nos relacionarmos. Ele aponta para esse texto aqui, mostrando para nós qual que é o foco central que nós precisamos ter e observar para que muitas guerras que nós causamos não aconteçam. Ele traz para nós essa impressão. Chegamos então num ponto em que Tiago faz essas perguntas aqui, ele mesmo responde. E ele faz o destaque aqui da origem dos conflitos. E o texto diz logo no primeiro versículo: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde? Senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Tiago está dizendo que os conflitos de fora, sabe aquela confusão que às vezes nós arrumamos com a esposa? Nada mais são do que a ponta do iceberg, cuja base, a fundação, está em nossos corações. Em outras palavras, esses conflitos são os reflexos das batalhas que acontecem internamente. Será que a gente interpreta assim? Será que, sei lá, quando nós causamos algum problema com o próximo, nós lembramos que antes disso acontecer, é sinal de que o meu próprio coração já estava contaminado com um monte de outras coisas? As confusões que causamos surgem de um coração que cobiça e deseja o poder, e em algum momento isso trará consequências drásticas nas relações. Vamos pensar num contexto de comunidade. Imagine só se eu, todas as vezes em que eu me relacionar com os irmãos, eu queira me colocar acima dos irmãos. Imagine isso acontecendo, mas replicando, daqui para cá, daqui para lá, daqui para lá. Como que seriam essas relações? Mas Tiago está mostrando aqui que isso é possível de acontecer, e isso traz danos difíceis de ser reparados dentro de uma comunhão entre irmãos. Traz consequências drásticas nas relações, divisões, discórdias, maledicência, que ele tratou, né, o problema da língua. E nos versos 2 e 3, Tiago usa algumas palavras aqui para ilustrar essa realidade. O verso 2 diz assim: vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem, pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. E nos dá a impressão aqui que as duras críticas que Tiago faz nesses versos expõem um coração de uma pessoa que ainda não conhece o Senhor. Dá essa impressão a nós. Parece que Tiago está falando aqui para ímpios. Mas se a gente lembra quem são os destinatários da carta dele, nós vamos lembrar que ele está falando para os cristãos que tinham sido dispersos. Mas olha que interessante, porque isso aqui acende uma luz numa realidade possível de acontecer, que o tempo nosso de igreja, ou o tempo nosso na caminhada da fé, ele pode ser marcado por momentos ruins espirituais, como esses que Tiago acaba de descrever. Podemos achar que estamos muito bem, mas na verdade caminhando em meio ao abismo. E aí então nós precisamos de alguém para nos parar. E esse é o papel de Tiago nesse instante da carta. E todos nós sabemos que em meio ao trigo existe o joio, que também existem bodes em meio às ovelhas. E o que Tiago está fazendo aqui certamente geraria resultados
distinto nesses corações que estavam participando da mesma comunhão. Alguns se voltariam para a palavra e outros não se aguentariam de tanta ira e certamente abandonariam as comunidades. Essa é uma grande verdade, meus irmãos. E esse é um cuidado que os pastores precisavam ter e que precisam ter, de entender que em meio a uma comunidade existem aqueles que já conhecem o Senhor Jesus, mas existem aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo, mas existem ainda aqueles que não conhecem a Jesus Cristo, não querem conhecer e querem causar problema. Olha só que situação. Agora, algumas perguntas que seriam importantes para nós. Quem somos quando somos corrigidos? Como lidamos quando alguém descobre que estamos andando errado e talvez decide nos corrigir? Talvez essas perguntas aqui também seriam importantes para aquelas comunidades ou para os cristãos que estavam dispersos responder. Notem que no final do versículo 2 e início do versículo 3, Tiago, ele está também falando sobre algo essencial na vida dos cristãos. Mas você sabia que os bodes não gostam disso? Que o joio também não gosta disso? Orar. Ele está falando de oração. Tiago está fazendo algumas pontuações ali. O texto diz assim: nada tem porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem seus prazeres. As pessoas acostumadas e acomodadas com as guerras são ruins em oração. E Tiago diz que nas vezes que elas oram de maneira egoísta, indicando assim a oração que Deus não atende. Todas as vezes em que nós nos achegarmos a Deus para buscarmos os nossos próprios interesses, acredite, o Senhor não irá atender. Não irá atender. É necessário demais e nós vamos ver isso logo caminhando para o final, dessa sujeição, dessa submissão, desse reconhecimento de quem nós somos mesmo, capazes de criarmos muitas guerras conosco, com o próximo e com o próprio Deus, ao invés de nos submetermos a Ele. Como que nós precisamos então rever a maneira como oramos, como precisamos aprender a orar com mais frequência, como precisamos entender o real significado da oração. Orar é demonstrar o quanto somos impotentes e o quanto somos dependentes de Deus. Orar é declarar que nada somos, podemos e temos a um Deus que é tudo, pode tudo e tem o poder sobre tudo. Portanto, buscar a Deus por motivos egocêntricos é dizer a esse mesmo Deus que Ele não sabe de nada. Engano nosso. O Senhor conhece o nosso falar antes de nós abrirmos a boca. Agora no versículo 4, Tiago continua apertando os crentes e diz: gente infiel. Olha as palavras duras que ele usa aqui. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Percebem que Tiago aqui está querendo dar uma esparramada no rebanho. Os inimigos de Deus citados aqui são aqueles que estão tão apegados ao mundo que só pensam nas coisas daqui. Tudo em suas mentes e corações apontam para as coisas daqui. Suas motivações, entusiasmo e disposição têm um destino que não é Deus. Não é Deus. Pelo fato de amarem e se tornarem aliados ou amigos do mundo por si só, já eram considerados inimigos de Deus. E aqui é algo interessante para pensarmos, porque não é que não podemos desejar termos bens, um melhor emprego,
as coisas boas que, graças ao Senhor, nós temos a condição de desfrutar. Não é isso. Mas quando isso, então, norteia as nossas vidas e se torna o foco central dela, é sinal de que a amizade com o mundo foi tão estabelecida que Deus agora é apenas uma perda de tempo. Por isso, então, que Tiago está dizendo assim, que esses não pedem, não oram, não se preocupam em estabelecer a relação com o Senhor. Deus deseja de fato ser uma exclusividade, ou ter a exclusividade no relacionamento com o seu povo. Deus não tolera o adultério. É isso que Tiago vai dizer no verso 5. Ou vocês pensam que é em vão, que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. O Senhor nos separou, o Senhor nos chamou para ser o seu povo, para que Ele fosse o nosso Deus. Então, quando trazemos um outro Deus para o nosso meio, o Senhor olha para nós e diz, inimigos, inimigos. A partir do versículo 6, Tiago vai nos dar então a solução de Deus para a realidade das guerras em nossas vidas. Olha o que diz o texto, mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Saída que Tiago aponta está relacionada à submissão a Deus, ao resistir ao diabo, à comunhão com Deus, e nós vemos na leitura completa dos versos 6 ao verso 10, a comunhão com Deus e a humildade diante de Deus. Irmãos, olha que interessante, poucas vezes nos submetemos ao Senhor, ou melhor, às vezes nos submetemos a Ele desde que esta submissão não requeira de nós algo muito pesado. Ou seja, abro mão de algumas coisas desde que não me custe muito. Até aqui eu vou, daqui para lá é demais, né, Deus? Eu posso parar de fazer isso aqui parcialmente, ou seja, à vista das pessoas, isso aqui eu até consigo, mas quando eu estou sozinho não dá não, aí não, né? Percebem essa questão da submissão a Deus, que ela não pode ser parcial, ela tem que ser completa, precisa ser completa. O fato do Senhor nos conceder graça maior não quer dizer que devamos viver a vida de qualquer jeito. Não devemos extrapolar intencionalmente a graça de Deus. O Senhor fez habitar em nós o Espírito Santo para nos mostrar quando estamos errados, e isso já deveria ser o suficiente para frearmos e não de avançarmos, porque Ele é gracioso. Postura como essas, de não se submeter a Deus, partem de um coração que se orgulha ao pensar que merece algo de bom da parte de Deus. E então nós vemos aqui ainda no versículo 6 de que Deus, Ele resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. E então uma das maneiras de vivermos em meio às guerras é nos submetendo ao Senhor. Do contrário, causaremos problemas e mais problemas, não apenas a nós, não apenas em nós, na relação com Deus, mas causaremos problemas aos outros e na relação com os outros. Verso 7 diz: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração, reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. A verdadeira paz encontra todos aqueles que se sujeitam a Deus, pois estes
terão a condição de resistir ao diabo ou às suas tentações. Submissos a Cristo, a Deus, ao Senhor, nós temos a condição de lidar da maneira legítima, efetiva, contra as tentativas de Satanás. São esses que se submetem a Deus, que desfrutam da presença do próprio Deus. E olha que interessante, pois o texto diz que há uma promessa para aqueles que se achegam a Deus. Sabe qual é? Que o Senhor se achegará a nós todas as vezes que isso acontecer. Percebem como é importante o que Tiago está dizendo? Na nossa relação com o nosso Deus, é a partir dessa relação, que antes de tudo é vertical, que nós nos relacionaremos de maneira melhor, horizontalmente. Tiago vai descrever o caminho que devemos seguir, e este é o caminho da humilhação, do limpar as mãos, purificar o coração, para não vivermos duas vidas. Reconhecer que estamos na miséria sem Deus, ao lamentar e chorar diante dele. Para aqueles que se submetem a Deus e então conseguem enxergar aquilo que no passado o alegrava, princípios e valores são substituídos. Se aquilo que me alegrava, ou melhor, aquilo que me alegrava agora me entristece, aquilo que me deixava feliz agora me faz chorar. É por isso que então Tiago está tratando de assuntos difíceis nesse ponto aqui da carta. Dessa forma então, tudo aquilo que traz alegria nesta terra, mas que é guerra contra Deus, deve ser encarado desta forma, ser combatido. É nos humilhando diante do Senhor que então o Senhor nos exaltará. E talvez nós pensemos que este exaltar aqui está ligado ao alcançarmos aquilo que tanto sonhamos, em outras palavras, os benefícios terrenos da parte de Deus. Mas não, irmãos, nunca será sobre esta terra afogada em corrupção, mas sobre aquele grande dia em que desfrutaremos da eternidade. E então o ser exaltado aqui está ligado à realidade de estarmos com Deus definitivamente num lugar onde não poderemos mais pecar. Essa é uma maravilha para as nossas vidas. Isso aqui é consolador para nós. E eu queria concluir dizendo o seguinte: você quer viver em paz em meio a guerras nesta vida? Eu acho que todos aqui, aí no coração, na mente, respondeu: sim, eu quero viver em paz em meio às guerras. Não existe outro caminho. Não existe. Não existe outra forma. Não existe o cortar um caminho. O caminho, ele é o da submissão, e Tiago acaba de dizer isso. O caminho, ele é da humilhação. Não porque Deus é tirano e quer nos ver rasgados no chão, mas porque Ele é quem nos criou. É porque Ele nos amou. É porque Ele demonstrou esse amor por mim e por você. Não é algo de um Deus autoritário. É algo, Ele requer que nos humilhemos, porque essa é a grande verdade. É Ele quem nos fez, e Ele nos fez com esse propósito, de que nós revelássemos a sua glória nesta terra, de que nós apontássemos para Ele tudo o que nós viemos a fazer. Ele precisava ser o centro, e então, quando Ele saiu do centro, nós entramos em conflitos. Primeiro foi com Ele, depois entre nós, e depois pessoalmente. Então, se queremos viver em paz em meio às guerras nesta vida,
precisamos buscar as coisas que agradam a Deus, as coisas do alto, servir a Deus sem querer algo em troca, deixar de lado ações desejam que travemos e vivemos satisfeitos apenas com algo que é o nosso próprio Deus. Então, se nós tivéssemos a condição de mudar esse ditado popular, né? É melhor darmos dinheiro a uma pessoa que darmos poder, que nós optemos pela última substituição. É muito melhor não termos nada, mas termos a Deus. Ele é suficiente para cada um de nós. Amém, queridos? Queria convidar vocês a se colocar de pé para nós orarmos.